Fala meu aluno, minha aluna, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai falar sobre o filo mais importante desse nosso módulo de zoologia. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre os cordados. E por que os cordados vão ser o filo mais importante do nosso curso de zoologia? Por uma razão bastante óbvia, porque os seres humanos estão incluídos no filo dos cordados. Então a gente vai ter uma série de aulas para destrinchar como que é esse filo, como que são os diferentes tipos de animais que compõem esse filo, para a gente entender por que os seres humanos fazem parte do filo dos cordados e quais as características que justificam ele ser especificamente desse filo. Para a gente começar, a gente vai ter que falar então quais são as características que um animal precisa ter para que ele seja parte do filo dos cordados. E essas características vão ser 4. A primeira delas é a presença, em alguma etapa da vida desse animal, de uma estrutura chamada de notocorda. E o que é essa notocorda? A notocorda ela é um tubo fibroso, é um bastão fibroso que fica no dorso do animal e serve para dar sustentação corporal. E aí, a gente já vai usar o destino da notocorda para dividir os cordados em 2 grupos: os vertebrados e os protocordados. Nos vertebrados, que é o caso dos seres humanos, a notocorda ela vai ser substituída durante o desenvolvimento por uma coluna vertebral, que sustenta o corpo, não é o nosso caso. E os protocordados vão ser animais em que essa notocorda não vai dar origem a uma coluna vertebral. Então, os protocordados, entre eles o maior representante é o anfioxo, que a gente estuda bastante no módulo de embriologia. Os protocordados, a gente pode dizer que eles são os cordados invertebrados. Tudo bem? Então, a presença da notocorda em pelo menos uma etapa da vida do animal, que no caso dos seres humanos é só na vida embrionária, é a primeira característica para que a gente possa classificar um animal como cordado. Tudo bem? Além da presença da notocorda, a segunda característica que é própria, que é exclusiva dos cordados, é a presença de um tubo nervoso dorsal. Então, até agora a gente vinha vendo a evolução do sistema nervoso a partir de uma rede nervosa difusa, que foi se concentrando no sistema nervoso ganglionar, ou seja, a gente tinha alguns pontos de aglomeração nervosa. Esses gânglios foram se centralizando, foram se cefalizando, ou seja, foram se agrupando na cabeça, formando aqueles gânglios cerebroides, formando tubos ventrais nervosos. Lembram disso? Nos anelídeos, nos artrópodes. O sistema nervoso ele forma um tubo ventral. Nos cordados isso vai inverter. O tubo nervoso passa a ser dorsal. O tubo nervoso vai estar nas costas. E isso é outra característica importante na classificação de algum animal como sendo um cordado. Então, se você for ver os seres humanos, eles têm uma coluna vertebral que na fase embrionária é notocorda. Então, eles têm a primeira característica. Nós temos a primeira característica para sermos classificados como cordados. A segunda característica é a presença de um tubo nervoso dorsal, que embriologicamente, vocês devem lembrar, forma-se um tubo neural na região dorsal do embrião, e no nosso caso a gente tem a medula espinhal. A medula espinhal, que é uma concentração nervosa, é um tubo nervoso que permanece na nossa região dorsal. Então, essa é a segunda característica, a presença de um tubo nervoso dorsal. A terceira característica vai ser, de certa forma, decorrente dessas duas primeiras. Por quê? A terceira característica é a presença de uma cauda pós-anal, ou seja, tem um rabicho depois do ânus. Por que isso vai acontecer? Vamos pensar no desenvolvimento dos animais, dos filos mais primitivos que a gente estudou até aqui. Como o tubo nervoso era ventral, na formação embriológica o tubo digestório está atrás do tubo nervoso, ou seja, o tubo digestório está mais dorsal do que o tubo nervoso, que está mais ventral. Isso faz com que o ânus tenda a ir mais para trás. O ânus, que é a porção terminal
do tubo digestório. Quando a gente inverte isso, a gente coloca uma notocorda dorsal, a gente coloca um tubo nervoso dorsal e coloca o sistema digestório mais ventral, o sistema digestório mais anterior, esse tubo nervoso e essa notocorda formam uma certa estrutura que se prolonga além da abertura terminal do tubo digestório, que é o ânus. Então a gente tem o ânus e a notocorda e o tubo nervoso dorsal se prolongam um pouco mais. Isso forma em pelo menos uma etapa da vida do animal, que é, por exemplo, o nosso caso, só na fase embrionária, mas em pelo menos uma etapa da vida dos cordados, vai existir no corpo desse animal uma cauda pós-anal. Tudo bem? E a quarta e última característica que classifica um animal como sendo cordado é a presença de fendas faríngeas. Então, na região da faringe vão existir fendas. E você vai falar, pô, mas eu não tenho fendas na faringe. Mais uma vez, o ser humano vai ter fendas faríngeas na sua fase embrionária. Então, 4 características são necessárias para se classificar um animal como sendo cordado. A presença de notocorda dorsal, um tubo fibroso dorsal que sustenta o corpo do animal. A presença de um tubo nervoso dorsal, que é uma concentração do sistema nervoso no dorso do animal. A presença de cauda pós-anal, que seria um prolongamento de tubo nervoso e de notocorda para além da extremidade terminal do sistema digestório, que é o ânus, e a presença de fendas faríngeas. Essas 4 características classificam um animal como sendo cordado. E o ser humano tem todas essas características na sua fase embrionária. Se você for assistir as aulas que a gente vai colocar no nosso módulo de embriologia, você vai ver que o ser humano vai ter notocorda, vai ter tubo nervoso dorsal, vai ter todas essas características que justificam sermos classificados como cordados. E é por esse motivo que a gente utiliza como modelo de estudo da embriologia humana, para entender o início da embriologia humana, a gente usa o anfioxo, que é um protocordado, é um cordado primitivo. Seu desenvolvimento segue uma linha muito semelhante com a linha do desenvolvimento embriológico humano. E aí mais pra frente isso vai se dividir, porque os seres humanos vão se especializando, eles vão estar dentro da classe dos vertebrados, enquanto os anfioxos vão ser protocordados. Tá certo? Essa é uma aula introdutória para tudo que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente vai dividindo e vai falando das características dos animais que vão compor esse filo tão importante que é o filo dos cordados. Nessa aula a gente fala então das características principais dos cordados para vocês entenderem o que é, por exemplo, um protocordado. Nas nossas próximas aulas então a gente vai ir falando especificamente de cada um dos grupos já de vertebrados, para que vocês possam entender como que as coisas vão se desenvolvendo para a gente chegar até num cordado que é a forma do ser humano. Ou seja, como é que a gente vai desenvolvendo esses cordados até chegar nos seres humanos. Espero que vocês aproveitem bastante essa aula, tenham aprendido alguma coisa e saibam agora como se classifica, como se inclui um animal dentro do filo dos cordados. Não esqueçam de avaliar o vídeo pra gente, de deixar a sua opinião nos comentários, compartilhar esse vídeo no seu Facebook, acessar o nosso site e a gente se vê na próxima aula. Um abraço e até lá!